Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira para todos. Estamos abertos para mais uma live da Alquimia do Coração. É sempre uma honra estar com vocês, trazendo informações, presentes, durante todo esse mês de dezembro. Nas terças e sextas-feiras, nós estaremos com terapeutas de vários lugares do Brasil, trazendo informações e trazendo vários presentes para vocês. Teremos sessões, livros, cursos, entre outras coisas, para presentear você que é colaborador, seguidor e participante ativo da Alquimia do Coração. Então, tem todas as regrinhas ali na arte do sorteio. E hoje estará conosco a Mahadevi, ela que vai falar sobre o Mahalila. Essa técnica bem interessante que facilita no processo de autoconhecimento. Então, fiquem à vontade, enviem suas perguntas, que nós estamos aqui para trazer informações para vocês. Aproveitando, acessem o site alquimiadocoração.com.br, faça a sua inscrição como terapeuta ou como cliente, ela é gratuita e dá acesso a vocês a participarem dos sorteios que teremos durante todo esse mês, como um presente de Natal para vocês. Só um minutinho que eu vou chamar a Mahadevi. Oi, oi, Mel, boa Oi, noite. Mahadevi, boa noite, tudo bem? Não estou te vendo aqui, mas estou te ouvindo. Não me vê? Não, tá tela preta aqui. Tá. Você quer sair e tentar entrar de novo? Vamos Eu te envio o tentar. convite de novo. Tá, deixa eu tentar. Tá bom. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Sempre acontece essas façanhas da internet. Deixa eu enviar o convite aqui para a Mahadevi de novo. Enquanto a Mahadevi tenta entrar, então, convidar vocês mais uma vez para conhecer o nosso site, a nossa plataforma. Nós estamos em constante aprimoramento, estamos fazendo novos desenvolvimentos para facilitar a vida de vocês, tanto você terapeuta quanto você cliente. Só mais um minutinho. Aguardando a Mahadevi entrar. Acho que agora vai dar certo. Ainda não. Agora deu. Boa noite. Namastê. Que bom estar aqui Namastê. contigo, Mel. Agora deu. Agora eu tô te enxergando, tô te ouvindo. Boa noite, pessoas lindas. Então, quero dizer que é uma Gratidão honra por te esse receber convite. aqui. Imagina, a Mahadevi já é parceira da Alquimia já desde lá da outra época, né? Nós não conseguimos por agenda, né, fazer essa live antes, mas agora ela está acontecendo nesse mês de dezembro e como um presente, né? Para nós, presente de Natal para todos nós. Além dela estar participando com a gente, vai explicar para a gente como é que funciona o Mahalila e vai presentear, né? O sorteio vai sair na segunda-feira, então vocês fiquem à vontade para participar. Mahadevi, se apresenta para o povo, fica à vontade, a casa é sua. Uma alegria muito grande estar sempre com você, Mel. A alquimia já faz parte aí, né, dessa caminhada. Eu sou a Mahadevi, então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou mentora de autoconhecimento com foco, né, no despertar da consciência, especialista em saúde mental. E o Mahalila, que inclusive eu trouxe aqui, está atrás de mim, acho que vocês vão ver ele um pouco, a imagem virada, né? É um dos instrumentos em que a gente traz a oportunidade, né,
eu tenho chamado uma Mahalila como o mapa do despertar. Então a gente sempre brinca, o que não está aqui nesse tabuleiro não existe. Porque esse tabuleiro é um instrumento, né, de grandes sábios, a gente chama de rishis, sábios, antigos sábios da Índia. Então é um instrumento que vem dessa cultura indiana, onde todo conhecimento, vamos assim dizer, do qual a gente precisa para reconhecer quem somos essencialmente, para realizarmos Deus, realizarmos inclusive o divino que habita o nosso coração, está aqui, né? Está nesse instrumento. Então, por isso que a gente chama o mapa para o despertar. A vida é um jogo, é um grande jogo. Então, de uma forma lúdica, sábios, eles acabaram colocando, através dessas imagens, são 72 casas, aonde a gente literalmente joga o dado, escolhe uma pergunta, escolhe uma questão que a gente sente no coração, que precisa de respostas, que precisa de clareza, que precisa de purificação, que precisa de um direcionamento. Então, a gente escolhe um tema a ser trabalhado, a gente adentra o tabuleiro, o dado rola, e ali clarezas e revelações e despertares se dão. Né? Então, Mahalila é esse instrumento. E falar resumidamente, né, essas palavras que saem. Mas claro que o Mahalila ele chegou aqui depois de um profundo, né, autoconhecimento, onde muitas coisas estavam literalmente se desfazendo, os equívocos. Então, uma busca muito incessante, e um dos instrumentos de tantos que eu acabei mergulhando, né, tem a formação em psicologia, dentre tantos instrumentos, o Mahalila foi o que sobrou, vamos assim dizer, né? O Mahalila, enquanto um instrumento, foi aquele que permaneceu, enquanto uma prática profissional, vamos assim dizer. E aí ele traz essa possibilidade de a gente mergulhar. Porque, afinal de contas, o que é o jogo da vida? Qual é o objetivo do jogo da vida se não reconhecermos quem somos, essencialmente? Então, estarmos aqui, nessa experimentação humana, é para essa descoberta. Para a descoberta de quem somos, essencialmente, e para realizar o grande divino que habita o nosso coração. Que isso seja não só algo intelectualizado, de que eu sei porque eu conheci alguma coisa, mas que isso seja uma experiência direta, vívida. E a gente sempre traz essas questões do despertar da consciência, né? O que é isso? Tem tanta gente falando sobre isso. Essa transcendência, na verdade, do sofrimento. E o que seria isso? E qual que é o próprio objetivo do jogo Mahalila, né? É nos direcionar para a saída das confusões, para a saída das inquietações, da ansiedade, da angústia. E o que seria essa transcendência do sofrimento? Se não é justamente viver a vida como ela é. Não fugir da vida. Experimentar de todas as facetas, de todos os gostos que a vida traz, sem evitação. A transcendência do sofrimento é como a gente poderia falar que é a neutralização da evitação, aonde você vive tudo que há, experimenta tudo que há, sem se apegar a algumas coisas, sem evitar outras. Isso vem falar de emoções, vem falar de experiências doces e ácidas, ou seja, não preferir aquilo que é mais adocicado, e tentar afastar a todo custo aquilo que é um pouco ácido. E sim viver isso plenamente. Então, o Mahalila, ele traz essa possibilidade. A possibilidade de a gente poder ver qual é o caminho em direção ao reconhecimento da consciência que somos. E é tão interessante, Mel, porque é um jogo literalmente de tabuleiro, né? Lembra isso, a infância, a nossa adolescência. Então, o dado rola, a gente caminha nas casas, mas esse é o único jogo na experimentação humana que não há ganhadores e nem perdedores. Essa é a parte interessante do Mahalila.
Não tem um caminho a se chegar, um próximo passo, uma próxima experiência, tem um reconhecimento. E esse reconhecimento está disponível e o encerrar dessa busca está disponível aqui agora. Né? Então, a gente pode ver nesse jogo também aonde que a mente está identificada, quais que são os aspectos de identificação, aonde que a mente está ali naqueles loopings, sabe? Aquela sensação de experimentar algumas vivências, e parece que é sempre a mesma, parece que se repete, parece que muda de endereço, muda de pessoas, mas o enredo é o mesmo. Então, ele traz esse entendimento, ele traz essa clareza do porquê que determinadas questões estão acontecendo. E mais interessante é que, além de ele revelar, o ver já é o próprio dissolver, já vai havendo uma purificação intensa em 3 níveis, emocional, físico e energético. E, além disso tudo, ele vai apontar o caminho. Então, é como se a gente pudesse ver, olha, se você for nessa direção, você poderá experienciar isso, isso, isso. Se você for naquela direção, você vai experienciar isso, isso, isso. Então, ele consegue trazer essa amplitude, né? Essa expansão de você ver o todo. E esse é o Mahalila. Resumidamente, Bacana. né? Resumidamente, tem muita coisa, né? Eu já participei, né, de algumas sessões e fiquei bem encantada com essa ferramenta, né? Entre tantas que tem aí, eu acho que essa traz bastante para dentro mesmo, para que a gente tenha um outro olhar, né? Como se a gente olhasse de fora, né? Então, eu queria que tu falasse para quem não conhece, quem nunca, né, nunca participou, não tem noção, o que pode ajudar uma Halila? Qual é a área que pode que facilitar a minha vida? Por que eu procuraria, né, uma sessão de Mahalila, por exemplo? Sim. O Mahalila, a gente já teve experiências assim, ó, das mais variadas. Então, para começar, as modalidades dele pode ser individual, grupo. Eu trabalho também com o viés de casal. Já fizemos Mahalila com casal, foi sensacional. Já fizemos Mahalila com família. Eram 9 pessoas da família. E a gente jogou, né, uma Mahalila. Eles queriam entender, por exemplo, nessa situação, por que essa família brigava tanto? Por que eles tinham tantos desentendimentos, discussões? Então, esse foi o tema escolhido e a gente jogou uma Mahalila para isso. Teve outros casos, uma Mahalila para a saúde, né, para conseguir compreender o seu processo do corpo adoecendo. Outros jogos foram feitos com relação até sobre o que estava impedindo a pessoa de passar numa carteira de motorista. Né? Então, era a 7ª vez que a pessoa estava fazendo uma prova, né? E aí, então, ela não estava conseguindo compreender exatamente o que estava impedindo dela passar, né? Na prova, na carteira de motorista, né? Na prova prática, ela havia passado em várias outras etapas e a prova prática, então, não estava conseguindo. Foi tão interessante que, nesse caso específico, foi apenas um jogo. Foi apenas uma sessão. E aí, então, a gente trabalhou, né? Trabalhou os aspectos que ali apareceram. E foi tão lindo, né? A gente fica acompanhando eles e daí, de repente, eu recebi a mensagem, né? Que ela havia passado na prova e tudo mais. Então, a gente vibra muito, assim. O Mahalila é muito assim, ele é muito rápido, sabe? Ele é muito de trazer esses processos de liberações muito rápidos. Outros casos foi 2 casos teve de uma pessoa que queria entender por que não estava conseguindo engravidar. Tá? Então, tem vários temas. Outro para prosperidade. Por que não estava conseguindo prosperar financeiramente? O que estava impedindo essa pessoa, né, de prosperar financeiramente? Aí a gente trabalha também com muitos empresários. Né? Então, o Mahalila atrai bastante empresários. Então, eles querem entender as suas dinâmicas dentro do processo ali, né, da dinâmica empresarial. Ou autônomos também. E é muito interessante porque essas liberações, elas acontecem de uma forma, claro que para cada um é de um jeito, né? Mas elas acontecem de uma forma bastante rápida, assim, né? Então, teve uma pessoa que ela quis saber sobre a questão de por que ela não conseguia chegar nos clientes, atrair clientes, né? Tinha uma clínica.
E aí, então, na outra semana, ela disse, olha, não sei o que aconteceu, Mahadevi, mas essa semana chegou 5 novos clientes. Então, a gente vai percebendo que vai desobstruindo, né? Vai clareando a mente, vai entendendo o que é que está acontecendo, aonde que a mente está identificada, quais são as crenças que estão ali, né? Como eu sempre digo, apertando o botãozinho ali, a tecla fica apertada. Então, a gente vai identificando tudo isso. Mahalila vai trazendo esse campo informacional e vai trazendo essas informações e a gente vai, então, olhando bem como você falou ali, né, da experiência que você teve, de ver o todo. Você olha de fora, você vai vendo quais que são as portas de entrada, né, de identificação com a mente, vai vendo quais são os pontos cegos, aquilo que você não está conseguindo ou que está em camadas inconscientes. Então, uma Halila para casal é porquê das discussões, porquê das brigas, por que a gente não está conseguindo evoluir financeiramente. Já aconteceu também uma das perguntas que o casal quis fazer, porque eles estavam brigando muito por causa da questão financeira. Né? Então, vários casos. Crianças também. Crianças são grandes mahalileiros, eles adoram o Mahalila. Então, a gente também trabalha com essa questão da maternidade, né? Da dificuldade com relação à maternidade, o que está me impedindo de viver essa maternagem aí, que se manifesta. Então, uma Mahalila também é para essas mães. Ou seja, é muito abrangente. E também, Mel, há aqueles casos de pessoas, por exemplo, que, Mahadevi, eu não tenho nenhum tema, eu não sei. Eu tô agora, não consigo pensar em nenhum tema, mas eu gostaria de, mesmo assim, me sinto atraída pelo Mahalila, ele me chama, alguma coisa me chama nesse tabuleiro, nesse instrumento, mas eu não sei exatamente. Não tem um tema específico a ser trabalhado. Não tem problema. Não tem problema. A gente deixa esse tema, vamos dizer assim, abrangente, e o Mahalila vai te trazer, então, a mensagem que você precisa, né, no momento. Então, há aqueles que vêm com um tema específico, já sabem exatamente o que eles querem, né? E há aqueles que não sabem muito, né, sobre algum tema, alguma questão, mas no momento em que a gente vai conversando, vai se clarificando, vai aparecendo, inclusive, né? Não é que não se tenha, pode ser que está tão encoberto, tão nublado ali. Então, pode ser você vir com um tema específico, como não. Palestras também são feitas, grupos de empresas. Ou seja, uma Halila é muito uma ferramenta, um instrumento assim que nos dá muitas possibilidades. Então, a gente já trabalhou família, casal, já trabalhou empresas também. Gestores, né? Um ótimo... Mahalila nos traz essa possibilidade de um diagnóstico, vamos assim dizer, né? Entre aspas, né? Bem entre aspas. Mas de saber o que é que está acontecendo e qual é o caminho, né? A ser seguido. Então, são vários temas, vários temas. O que você quiser, o Mahalila pode te mostrar. Ele é para trazer mais uma clareza, né, Mahadevi? Vai trazer uma clareza daquilo que a pessoa não está conseguindo enxergar. Seria isso? Isso. E também o processo de purificação, né? Então, a gente tem aqui nessa linha aqui, ó, a gente tem todos os chakras. Então, se um chakra desses aqui cai no jogo, a gente consegue também já ver alguma coisa que pode estar acontecendo ali. Então, a gente tem as serpentes. Vocês devem... Tá dando para ver aí, não? Tá. Só tá virado, eu acho, né? Tem as serpentes. As serpentes, elas representam os desafios. Tá? Os desafios em que a gente vai vivenciar. Ou aquele que você está vivenciando. Porque às vezes a gente vai jogando uma Halila, eu vou falando sobre as casas, e é muito comum as pessoas dizerem assim, nossa, mas é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo, sem eu te falar nada. Mas por quê? Porque uma Halila, ele tira uma fotografia. É como se ele tivesse... ele tira o que está acontecendo, exatamente. Então, é como se ele trouxesse essas informações. E as flechas, que também temos, na regra do jogo,
a gente, então, pisa numa casa, numa ponta de uma flecha, como regra do jogo, a gente sobe. A gente não precisa caminhar por casa, a gente sobe. E as flechas representam as virtudes. Então, não tem assim um lugar a chegar. A casa 68 é a consciência cósmica. É o reconhecimento de quem somos essencialmente. É a consciência pura, a consciência plena. Quando o jogador chega ali, ele finaliza literalmente o jogo, né? Então, quer dizer que já foi aquela questão ali, né? Já está sendo resolvida e mais do que isso, que é, na verdade, a saída da roda do samsara, que a gente fala bastante, né? Dos ciclos de repetições, inclusive. E aí, se você não chega, vamos dizer assim, na casa 68, passa dela como jogo, explicando um pouco o jogo, não significa que você perdeu. Como eu já havia dito, né? Não existe um lugar a se chegar, existe aquilo que quer trazer como uma mensagem, uma informação para você nesse momento, como algo para uma liberação. Então, a gente sempre tem uma durabilidade de 1h30 o jogo. Então, o que sai durante esse tempo do jogo, a gente vai vendo a combinação das casas também, que são muito importantes. Nos revelam bastante questões, não só a casa em si, mas a combinação entre elas. É mais A ou gente menos falou assim. de algum problema ou alguma coisa pontual, né? Mas como que pode me ajudar nessa questão do autoconhecimento, por exemplo? Então, outra pergunta que sai muito, né, é com relação à questão de propósito, né? Outra questão é do caminho espiritual. O que está me impedindo de literalmente reconhecer quem eu sou, né? O caminho espiritual, despertar, enfim. Então, esse autoconhecimento, ele é desde a primeira jogada, né? O fato de uma rainha te chamar, você já está literalmente adentrando esse campo, né, de autoconhecimento. Então, perguntas sobre o autoconhecimento é as que mais saem também. É aquelas que pulsa, né? Então, principalmente sobre o caminho espiritual, inclusive. É uma das perguntas que mais... Enquanto está acontecendo o jogo, ou após, eu tenho também liberações energéticas? Sim, sim, sim. Olha, o Mahalila aqui no Brasil, tá? Ele tem essa pegada um pouco mais terapêutica, tá? Então, assim, a gente vai ouvir falar bastante sobre crenças, sobre inconscientes, etc e tal, inconsciente, enfim. Eu gosto de trazer em todo jogo, mesmo que a pessoa não tenha um certo conhecimento, eu gosto de trazer esse viés espiritual também, esse viés desse reconhecimento. Então, eu trago essa leitura, vamos assim dizer, né, de compreender as questões da experiência, da mente, das emoções, das purificações energéticas que se dão só no fato da gente estar ali com o campo literalmente aberto, com o coração aberto, tá? Mas para além disso. Então a gente não para só na mente, a gente não para só nas emoções, a gente não para só nesses aspectos da experiência que passa. A gente conduz, né, para esse reconhecimento do que está sempre presente. O que não passa? O que é? Então, sempre a gente, nas primeiras casas ali, nos primeiros planos, a gente sempre vai trazer essas facetas mais densas, né, da mente. Então, tem a questão do senso de falta, tem a questão da sobrevivência, da escassez, da presunção, vaidade, orgulho. Mas aí ele vai seguindo, né, saindo dessas... E essa é a transcendência do sofrimento. A neutralização desses venenos da mente. O que seria isso? Orgulho, arrogância, prepotência. Então, esses são os venenos da mente. Então, Mahalila também nos possibilita essa neutralização, essa dissolução dos venenos da mente. Mas dentro daquilo que eu vi, é isso, né? Porque quando eu vejo algo, isso já é parte do processo de cura, certo? Seria dentro disso. Total. Exatamente. Eu sempre trago a frase, né? O ver é o próprio dissolver. Então, eu vejo
em muitos caminhos as pessoas perguntam, né? Tá, eu vi, e agora eu faço o que com isso daqui? Né? E agora eu faço o que com isso daqui? Então, aí que entra o caminho espiritual. Aí que entra mais especificamente a autoinvestigação, que é o método em que a gente trabalha, né? Que é o processo de desidentificação com todas essas questões. Então, é deixar literalmente essas crenças, esses pensamentos, essas emoções, esses conceitos, essas próprias limitações passarem. E eu permaneço. Então, a gente, no próprio Mahalila, traz sempre técnicas. Além da questão do Mahalila em si, eu sempre trago questões assim, onde a pessoa vai usar no dia a dia dela. Porque isso precisa ter aplicabilidade diária. Isso não pode ser uma coisa que vai ser só naquele momento e daí nunca mais, ou alguma coisa assim. Não. A gente sempre traz isso dentro do método, a gente sempre traz essa aplicabilidade diária, aonde a pessoa vai sair com exercícios, inclusive, aonde ela vai poder continuar, né, esse autoconhecimento que, quem sabe, iniciou ali naquela sessão. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que esse autoconhecimento não seja uma técnica em si, um horário em si, algo específico ali, mas que seja a sua vida diária, que seja literalmente a cada respiração. Então, por isso que a gente tem um método, né? Método. E aí, quantas sessões, Mahadev? Para o pessoal que não conhece, faz uma, continua, não precisa, como é que é isso? Para a questão que a pessoa for trazer, é uma sessão. É uma sessão de Mahalila. Ela vai sair dali com respostas, ela vai sair dali com clareza, ela vai sair dali com a purificação e o direcionamento. Né? Agora, não, fez muito sentido, alguma questão, né? Enfim, olha, nunca imaginei esse mundo, porque às vezes no Mahalila se descortina muitas coisas, né? Eu nem sabia que existia autoconhecimento, o que é isso, para que serve, né? Então, no próprio Mahalila, o Mahalila às vezes é uma porta de entrada para um autoconhecimento mais profundo. Ou do tipo, que acontece muito, vem para o Mahalila, vê que a Mahadevi trabalha com essa pegada indiana, com essa cultura indiana, com o Vedanta, se apaixona pelo próprio método, se apaixona pelo... Alguma coisa fez sentido ali, né, nessa linhagem, vamos assim dizer, e aí sente no coração de aprofundar, né? E aí a gente tem vários outros caminhos a trilhar, né? Dentro do próprio Mahalila, se a pessoa quiser. Então, mas acontece muito, viu? Acontece muito das pessoas virem através do Mahalila e a partir dele algo começar a desabrochar para um autoconhecimento mais profundo. Isso não é raro, isso é bem frequente acontecer. Né? Porque o que está dentro do tabuleiro é a vida. Então, eu sempre digo assim, Mel, a gente está pisando agora num jogo de tabuleiro. Todos nós agora aqui nessa live, os que não estão nessa live, os que estão fazendo qualquer outra coisa, a gente está pisando nesse tabuleiro. Ele está debaixo, literalmente, dos nossos pés. E a questão é, estamos conscientes? Estamos pisando em que casa conscientemente? Então, estamos vivenciando essa experiência consciente? Ou no automatismo, no condicionamento que a gente chama? Você está vivenciando esse jogo sabendo quem você é? Ou se confundindo com apenas informações e conceitos e crenças? Então, como a gente está aqui, literalmente, nessa experimentação humana, dentro de um jogo, porque o Mahalila é o jogo da vida, por que não experienciar isso a partir desse lugar consciente, da própria consciência que somos? Então, conhecer as armadilhas da mente, conhecer as armadilhas do jogo é importante. Porque esse tabuleiro, literalmente, é como se fosse um programa. Programa, um software. E como que a gente desliga esses padrões repetitivos, esses loopings, essas crenças, essas repetições de comportamento, inclusive? Conhecendo o programa conscientemente e intimamente. A gente passa a conhecer
cada faceta do jogo sem fugir, sem querer fugir da raiva, do ódio, da tristeza, da melancolia, da própria angústia e ansiedade, eu passo a conhecer isso, o próprio medo, isso deixa de me dominar. Então eu não me confundo mais com isso, porque isso passa. E se passa, como pode ser quem eu sou? Porque eu estou sempre presente para testemunhar o medo vindo, depois ele vai embora. A ansiedade vem, depois ela vai embora. Mas, poxa, quem eu sou? Está sempre presente para testemunhar essas nuances, né? Então, uma Mahalila é muito para isso. Esse caminho é muito para isso. Para que a gente passe a enxergar as coisas com mais clareza e para que a gente possa literalmente transitar nesse jogo sendo quem somos e não quem pensamos ser. Ou quem a gente precisa ser para agradar, ou para ser reconhecido, para ser amado, para ser aceito. Não. Seja você, apenas isso. Então, ele ajuda a tirar essas camadas, a gente chama de véus, né? Véus, um monte de véu, e as crenças, o condicionamento, o automatismo, vai enchendo de véus, como se a gente ficasse cheio de roupa, cheio de agasalhos. Então, o Mahalila traz essa possibilidade de a gente tirando. Não, eu não sou isso. Não, eu não sou isso. Não, isso me falaram que eu sou, mas eu não sou isso. Essa história não me define. O que me aconteceu não me define. E aí você vai podendo se mover na vida de uma forma mais autêntica, espontânea, sendo aquilo que você é. Nisso eu posso falar um pouquinho, né, da experiência que eu tive com a Mahalila, que eu acho muito bacana, essa questão que você trouxe, né, de eu me permitir sentir o que eu estou sentindo. Não me identifico, mas eu não nego. Principalmente dentro desse mundo que vem mais pro mundo holístico, né, digamos assim, que para mim não é diferente, mas enfim, o povo comenta dessa forma. Quando eu entro nessa parte mais espiritual, então eu não posso mais sentir raiva, eu não posso mais sentir medo, eu não posso mais sentir culpa. A gente tem essa ilusão, né? E aí a gente passa a negar essas emoções. E esse não é o caminho, né, Mahadevi? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais para o pessoal sobre isso, que foi o que mais me encantou nessa prática, sabe? Uhum. Na verdade, essas são as evitações, né? A gente quer evitar tudo aquilo que é desagradável. Então, a tristeza desagradável, longe de mim, sai daqui. Só que se funcionasse, né, Mel? Se funcionasse, se fosse tão simples assim, seria fácil, vamos assim dizer, né? É evitar. Eu evito, eu não entro em contato e tá tudo resolvido. E, na verdade, não. E essa questão de transcender o sofrimento é justamente isso. É perder o medo de sentir. Eu sou tão livre, a essência, aquilo que somos, é a própria liberdade. Eu sou tão livre, mas tão livre, que eu posso sentir tudo dentro da experimentação humana. E que eu não preciso mais fugir de nada. Isso é liberdade. As pessoas entendem que liberdade é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, onde quer. A gente aprendeu isso, né? E na verdade, liberdade é eu não estar condicionado ao que vai me acontecer, ou que emoção que vai surgir. Então, de repente, se a vida, vamos dizer assim, não está legal, porque tem algum acontecimento assim meio agridoce acontecendo ali, então quer dizer que a vida vai ser péssima. Então, na verdade, é buscar esse centro, que muitas vezes está na mente, mas buscar esse centro em si mesmo. No si mesmo, no eu real, vamos assim dizer. E nessa experiência humana vai ter todos os gostos. Não tem jeito. As emoções, elas estão aí. E assim, ó, todos os seres humanos vão sentir todas as emoções. E aí, o que acontece, de acordo com o que você falou ali, né? Que muitas pessoas, elas acabam se identificando com o eu espiritual.
Então, o eu ego, vamos dizer assim, ele é deixado de lado, então agora estou no caminho espiritual, etc e tal. E aí, então, acaba se identificando com o eu espiritual. É uma roupa um pouco mais bonita, mais atraente, mas continua ainda sendo o ego. E, na verdade, não é para você ser nada. Não é para você ser isso ou ser aquilo. É para você apenas ser você. Apenas isso. Então, a gente vai retirando muitas crenças que nesse próprio caminho espiritual a gente vai se apropriando. Tem algumas crenças que a gente carrega, Mel, assim, que a gente literalmente se apropriou desse caminho, desse percurso, né? Dessa história, né? Só que tem algumas crenças que a gente vai se apropriando justamente no caminho espiritual. E elas também precisam ser transcendidas. Porque senão elas em si mesmas se tornam a própria armadilha do jogo. Conforme a gente vai seguindo aqui, ó, e subindo os planos de consciência, vamos assim dizer, as armadilhas vão ficando cada vez mais sutis. Sabe aquele negócio que parece, mas não é, ou não parece, mas é? Mais sutis. Cada vez mais sutis. Por isso que é muito legal a troca, o conversar, né? O deixar ser guiado pelo próprio ensinamento que o próprio jogo vai revelando. Então, acontece muito essas crenças desse caminho espiritual. E uma Halila também ajuda a desfazer. E para quem não conhece, né, nunca ouviu falar de Mahalila, há quanto tempo que existe? É algo bem antigo, né, Mahadeva? Há quanto tempo está no Brasil? Porque veio de fora, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o Mahalila, na verdade, como ele, o que tem dentro dele, né, o corpo dele é todo o conhecimento do Vedanta, né, dos Vedas, inclusive, é mais antigo ainda, né? Vamos dizer que o tabuleiro tem, em média, uns 3.000 anos. Só, jovem. E aí, então, aquele que difundiu mais, né, o Mahalila foi o Johari. Então, no Brasil, o Mahalila chegou para mim através da Denise Mascarenhas, tá? Que ela foi, então, aqui, inclusive, traduziu o livro do Johari. Ela trouxe esse tabuleiro, inclusive, depois de muito estudo. Denise Mascarenhas tem muitos anos, mais de 20 anos, nesse estudo. Então, ela tentou trazer um tabuleiro mais fidedigno aos antigos. Então, esse tabuleiro era onde literalmente sentavam em roda na floresta, onde as próprias famílias também, elas jogavam uma Halila. Então, era um instrumento que fazia parte do dia a dia dos indianos, né? De algumas culturas, né? Não todas. E aí, então, no Brasil, ele veio com essa visão mais terapêutica, né? Tem alguns outros, né? Alguns outros facilitadores que já estão trazendo também essa parte mais desse caminho espiritual. Mas a referência que eu tenho, inclusive, dos tabuleiros mais antigos, né? Que ela tentou trazer essa réplica, né? Dos tabuleiros mais antigos, foi através da Denise Mascarenhas. E hoje a gente tem já várias pessoas que estão trabalhando, e isso é uma alegria imensa. Eu conheço sempre alguém que está trabalhando com uma Halila, sabe? Vibra o coração, uau, ainda bem que é uma ferramenta tão potente, porque é um conhecimento que precisa literalmente ser difundido, né? Que é algo poderoso. É um conhecimento milenar. Conhecimento milenar. Bacana. Eu conheci, tem pouco tempo, eu conheci através de você, né? Não tem tanto tempo assim, mas eu fiquei bem feliz, né? E fiquei mesmo encantada com essa técnica, porque ela traz esse aprofundamento, né? A gente traz, não é só um jogo, jogou ali, viu, acabou. Não, ele traz né? Ele te traz para o teu eixo, assim, ele te faz olhar para as coisas, no geral, de um outro ponto, né? De um outro ponto que eu não tinha considerado até aquele momento. Bem isso. Né? Então, isso foi bem bacana.
Deixa eu te perguntar, Mahadevi, é auspicioso tu tirar alguma carta para a gente hoje aqui? Não? O que você acha? Já estava com essa ideia, não havíamos compartilhado. Não conversamos nada sobre isso, né? Foi transmimento de pensação agora. Uhum. Eu já trouxe. Então beleza. Então fica à vontade para fazer aí como você acha como você está sentindo em fazer. A gente sempre faz nas lives, né? A gente tem live que normalmente é na sexta-feira, às vezes acontece de algum outro dia, né, fazer. E a gente traz sempre as cartas, porque a gente tem 72 casas dentro do Mahalila. E a Denise Mascarenha, né, Mascarenhas trouxe essas ilustrações através dessas belíssimas cartas que ela mesma, né, desenhou, né, sugeriu, inclusive. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Tá. Cada imagem dessas aqui, elas representam uma casa dentro do Mahalila. Então, a gente tem uma regrinha, que é a seguinte: a gente faz uma pergunta e aí, de repente, não entra no jogo. E tem um número lá que a gente precisa tirar para poder entrar no jogo. Mas a gente explora nas cartas aquele tema. Tá? Então, a gente com frequência faz isso, de tirar as, né, baralha e tira uma carta. A gente faz isso toda semana. Lá no nosso grupo do WhatsApp, inclusive, a gente tira as cartas, né, para a semana. Eu estava pensando em trazer aqui para a live, e aí você falou. Bacana. Depois, se você quiser falar para o pessoal, viu, Mahadevi, das suas lives, esses grupos que você tem, porque essa live vai ficar gravada, então muita gente assiste depois, para que eles possam, de repente, se tiverem vontade de aprofundar, entrar nos grupos, né? Você fica à vontade, viu? Sim, normalmente as lives são na sexta, nesse Instagram mesmo, né? Mahadev.on. E a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente publica essas cartas. Às vezes as cartas acontecem lá dentro do grupo, às vezes é na live, ao vivo, né? Então a gente muda sempre a dinâmica. Cada semana é diferente, né? Às vezes a Mahadev dá na louca assim, vamos fazer um jogo, abre um jogo, aí a gente publica lá no grupo do WhatsApp, daí quem por sincronicidade conseguir estar presente. Então a gente tem muitas essas coisas inusitadas, esses presentes inusitados. Às vezes eu digo para as pessoas, só fica aí, só fica aí. Então a gente vai tirar, tá? Essas cartas, então, tem 72 cartas aqui que representam as casas do tabuleiro. A gente vai intencionar, então, para essa live, para as pessoas que estão assistindo e as que irão assistir, o que uma Mahalila quer trazer como mensagem. Então, vamos lá. Eu sempre corto. E aí, eu vou tirar 9 cartas aqui de baixo. E a gente vai ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou afastar aqui antes de eu revelar o que significa. Deixa eu só colocar as minhas cartas aqui. Peraí. Antes de eu revelar o que significa, peraí, deixa eu mirar bem. Eu quero que vocês todos possam olhar para essa imagem e ver o que ela revela para você. Sei que ela vai aparecer aí virada. Mas olha para ela. Vocês podem estar até escrevendo no chat aí alguma palavra que você possa ter acessado quando você olhou para essa carta. Porque essas cartas são imagens projetivas. Então, através do olhar, você olhando para elas podem trazer algum campo informacional, alguma mensagem que esteja aí. E essa é a parte bacana que a Denise Mascarenhas trouxe, né? A possibilidade de trabalhar as cartas projetivas. Então,
Então, vocês olham para a imagem, depois eu vou revelar o que significa. E essa aqui, acho que não vai dar para ver no tabuleiro, é o número 40, e ela vem falar da carta da circulação. Então, o que isso significa? Dentro desse conhecimento, a gente tem ciclos ali da energia vital, da circulação, da eliminação. Então, aqui vem falar, dentro do contexto do Mahalila, um princípio de respiração. Então, o ar entra, circula literalmente e é eliminado. Então, o que essa carta significa? Movimento. O que significa para você agora que está escutando, né? Trazer esse movimento, circular, sair desses pontos de estagnação, vamos assim dizer. Então, essa energia precisa circular, ela precisa fluir. E nas atividades práticas do dia a dia, pode ser fazer coisas diferentes, inclusive, do que você tem feito. Expandir mais, circular literalmente mais, se movimentar mais. Porque nesse movimento, você vai conectar com aquilo que não faz mais sentido. E automaticamente vai ser literalmente eliminado, vamos assim dizer. E aquilo que faz sentido, você vai percebendo e vai literalmente se movendo de uma forma espontânea. Então, a circulação vai falar de movimento. Trazer movimento para a sua vida. Consciente. Não aquele movimento no automatismo, aquele movimento encobridor. Não, movimento consciente. Essa carta traz, né, a moça ali onde está praticando yoga, a luminosidade, né, deixa literalmente essa luminosidade entrar. Às vezes a gente fica fechado, né? Fechado para a vida, fechado para esse sentir, a experimentação humana, porque é muito difícil, porque tem uma crença de que eu vou me perder nisso e de que eu acho que eu sou isso. Então, se eu sentir raiva é porque eu sou essa raiva, eu sou muito raivoso, vamos assim dizer. Aí eu evito sentir raiva porque eu vou receber um rótulo. Deixa isso circular, atravessar, mas não ficar, não reter. Então, essa é a carta, literalmente, da circulação. Deixa eu trazendo aqui mais a imagem para vocês. É movimento, é fluxo. E essa carta também vem falar da transmutação, da necessidade de transmutar. Através desse movimento que há a transmutação. Então, o próprio movimento já traz esse alinhamento ao fluxo da vida. E traz também essa transmutação, essa transformação. Porque é isso que acontece, né, no processo de respiração. Então, esse é a mensagem, vamos dizer assim, da gente aqui, para transmutar, para seguir o fluxo da existência, porque muitas vezes, quando a gente, através dessas evitações que a gente estava falando, muitas vezes o que acontece? A gente acaba sendo o próprio ponto obstrutor do fluxo da vida. Ai, não está fluindo, ai, a vida não está fluindo. Quantas vezes a gente escuta isso ou pensa, né? Ai, não está fluindo, não está fluindo, não está fluindo. Aí você fica olhando para fora para encontrar o ponto obstrutivo, para então eliminar esse ponto obstrutivo para daí poder a vida fluir. E às vezes o ponto obstrutivo é a gente mesmo. E a gente está olhando fora. Quando tal coisa acontecer, aí vai fluir. Ou quando tal coisa, não sei o quê, ou parar de acontecer, então vai fluir. E às vezes é a própria mente. Às vezes, removendo esse senso, essas crenças, é o próprio fluir da vida. E a vida continua fluindo. É a nossa interpretação de que a vida não está fluindo. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com relação a essa questão da vida não fluir, de será que é a vida que não está fluindo? Ou será que não está acontecendo as coisas do jeito que eu queria? A gente não pode interpretar, né, que esse não fluir
se deva a algo que está acontecendo, mas quem sabe não está acontecendo aquilo que eu queria, e aí eu interpreto como se a vida não tivesse fluindo. Mas a vida flui incessantemente, ininterruptamente, vamos assim dizer. Então essa carta ela vem falar sobre isso, sobre entrar em concordância com a vida. É sobre você não lutar contra o que a vida está apresentando. Isso em si mesmo já é a própria transmutação. Então, a transmutação sempre vai ser de uma perspectiva, né? De um olhar. Mensagem bem linda. Fica uma boa reflexão, acho, para esse fim de live, né? A gente já está no finalzinho, já estamos a 51 minutos, então logo a live cai. Agradeço, Mahadevi, né, pela tua participação, pela tua disposição de trazer para a gente um pouquinho mais esse conhecimento. Eu sei que é um assunto bem abrangente, então em menos de uma hora não dá para explanar muito, mas acho que já deu para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Sim. E aí, finalizando com essa mensagem que deixa para a gente nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira pré-natal aí, uma baita de uma reflexão, né? Que a gente possa fluir dentro da gente, né? Deixar fluir aqui dentro, né? Deixar a coisa aí, a respiração para dentro. Que a gente possa olhar para dentro da gente. Então, assim, você fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar. Eu agradeço muito o convite, Mel. É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Você, com a alquimia do coração, que também, né? Essa energia toda. E é isso. A gente está aí para ajudar uns aos outros, né? E só repete aí quando que eu sorteio mesmo, para avisar o pessoal. Vai ser segunda-feira. Tá. Na segunda-feira, a gente vai dar um tempinho aí, final de semana, para o pessoal se inscrever na plataforma, para o pessoal fazer as marcações. Isso que eu ia dizer, bem importante para poder validar, né, a inscrição. Sim. Lá, de fazer a inscrição no site da Alquimia. Não só lá no Instagram, né? Não só lá marcar as pessoas e curtir no Instagram, mas para poder validar, eu acho que tem que ter lá, né, no site, né, Mel? Para validação do sorteio, tem que se inscrever como terapeuta ou como cliente na plataforma, né? Daí tem todas as regrinhas ali abaixo da arte que fala do sorteio, explicando bem certinho, e já tem um link que encaminha direto para o site. Perfeito. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos vocês, todos que participaram ao vivo e que vão assistir a live depois, aos que participaram do sorteio, já participaram, que ainda vão participar. Temos aí 2 dias ainda para vocês se inscreverem e fazerem parte desse sorteio, que vai ser bem bacana. Ele vai ter uma sessão, né, individual com a Mahadevi online. E te agradecer mais uma vez, dizer que é sempre uma honra, né, estar com você. Fico feliz que a gente tenha conseguido finalmente ajustar as agendas para que você pudesse participar, né? E fique à vontade, a casa é sua para você participar e voltar sempre que quiser. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí. E umas carinhas conhecidas. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa sortuda. Uma boa noite para vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, Mahadevi. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.